Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje aqui no Café com Política quem me acompanha é o repórter de política de O Tempo, Gabriel Ferreira Borges. Obrigada, Gabriel. Olá, Letícia, eu que agradeço o convite. Quem vai ser o nosso convidado de hoje é o secretário de Estado de Governo de Minas Gerais, Marcelo Aro. Secretário, obrigada por nos receber aqui na cidade administrativa. Alegria é minha, Letícia. Sejam muito bem-vindos, você e o Gabriel. Espero que esse bate-papo seja esclarecedor. Secretário, eu queria começar perguntando, o senhor acabou de completar 100 dias nessa função ali como secretário de governo. Como que o senhor encontrou a base do governo na Assembleia e como que tem sido essa base agora? Uma das reclamações que acontecia muito ali era que a base do governo Zema não era fiel ali nas votações na Assembleia. Como que tem sido esse trabalho ali, principalmente com esses parlamentares que não eram tidos como fiéis ao governo? Letícia, quando eu assumi a Secretaria de Governo, passaram outros secretários pela Secretaria de Governo na gestão Zema, né? Então passou aqui o Custódio, o Bilac Pinto, o Igor Eto e o Gustavo Valadares. E cada um com um perfil muito diferente do meu, né? Eu acho que eles têm um perfil até parecido, os quatro, mas já é um perfil totalmente diferente do meu. Então eu recebi já uma assembleia já com costumes e cultura de uma gestão Zema que não era o meu perfil. Então nós passamos ali algumas semanas tendo que conversar com os deputados para mostrar que teríamos um novo estilo nessa condução da relação entre a base e o governo e entre a oposição e o governo, ou seja, entre o parlamento e o governo. E eu fui mostrando para eles o meu jeito de conduzir, meu jeito de realmente conduzir os assuntos do governo dentro da casa. E eu tenho a melhor análise possível nesses 100 dias, né? O nosso governo aprovou todas as matérias que nós enviamos para casa nos 100 dias, nós logramos êxito, né? A gente conseguiu aquilo que nós queríamos, aquilo que era a missão aqui do governo. Então hoje a relação é a melhor possível, mas lembrando, eu peguei uma assembleia que já tinha o presidente definido, os líderes definidos de bloco, os presidentes de comissão definidos, então eu peguei o carro, né? Eu tive que trocar o pneu com o carro andando. Secretário, o senhor assumiu a secretaria há mais ou menos 1 ano e 8 meses das eleições de 2026, o que acaba sendo um parâmetro para sua relação com o parlamento, especialmente porque o senhor deve ser candidato e também os deputados que lá estão devem ser candidatos. De certa forma, a relação da Assembleia com o governo, a partir de então, passa a ser guiada pelas eleições e ainda mais, essa relação de considerando quem é base e quem não é de acordo com o apoio em 2026? Por exemplo, se apoia uma eventual candidatura do senhor e se apoia uma eventual candidatura do vice-governador Matheus Simões, aí sim é base de governo? Não, definitivamente não, Gabriel. É impossível a gente criar uma base ampla condicionando as eleições de 2026. Uma coisa é a governabilidade, outra coisa é o processo eleitoral de 2026. Claro, há aqueles que são base e também estão dentro de um projeto político de parceria em 2026. Esses são alguns dentro da base. E tem outros deputados da base que não têm nenhum tipo de compromisso conosco eleitoral para 2026, mas nem por isso são tratados como oposição por parte desse governo. Acredito eu, Gabriel, por parte de governo nenhum. Eu não consigo lembrar aqui de um estado, de um ente federativo que consegue ter uma base ampla dentro da Casa Legislativa, considerando só o processo eleitoral seguinte. Deputado, o senhor falou um pouco disso, mas alguns deputados dizem ali de forma reservada nos bastidores que tem uma orientação ali, uma ordem que os acordos feitos com os secretários antes do senhor, esses acordos não valem mais. O comando é realmente esse? Mas isso não tem nada a ver com eleição, né? Isso daí é um outro dos assunto. Acordos de base ali, eleitoral, dos acordos dos deputados com a Secretaria de Governo, sem a ver com eleição. Letícia, quando eu assumi aqui a Secretaria de Governo, eu fiz conversas individualizadas com todos os deputados da base. Eu recebi eles aqui e conversei com eles. Alguns deputados reclamavam de alguns compromissos anteriores que tinham sido feitos aqui. Aqueles compromissos que nós temos acesso, que foi feito por parte do governador, enfim, deste governo, todos são cumpridos. Mas eu tenho certeza, e as votações estão mostrando isso, que indiferente da questão do que vinha antes ou não, hoje os deputados estão muito bem atendidos e as votações comprovam isso que eu estou aqui dizendo.
Secretário, agora entrando mais no assunto que está tomando os últimos meses, que é o programa de pleno pagamento da dívida dos estados com a União, né, que é o PROPAG, o programa ele foi gestado, de certa forma, num movimento mais político do que propriamente dito técnico, né, capitaneado pelo presidente da Assembleia e especialmente pelo então presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, que é pré-candidato ao governo. O governo, desde que o PROPAG foi sancionado pelo presidente Lula com vetos, ele tem criticado como o programa tomou corpo, né? Especialmente naquela ocasião com vetos como aquele das despesas com pessoal, outros vetos como, por exemplo, a utilização dos recursos do Fundo da Reforma Tributária para abater a dívida. E agora, tanto o vice-governador Matheus Simões quanto o senhor já deixaram claro que o governo ele só vai aderir ao PROPAG caso o governo consiga abater 20% da dívida. De certa forma, essa discussão do PROPAG, ela precisa ser tensionada até para gerar uma oposição, por exemplo, entre o governo ou então o senador Rodrigo Pacheco? Gabriel, desculpa, é porque ficou muito longo, eu não consegui entender a pergunta. No começo, você fala da questão técnica ou política da formação do PROPAG. Isso, o PROPAG ele foi encabeçado até de certa forma como um movimento político, como alternativa ao regime de recuperação fiscal. Ok. E agora, o governo Zema ele já deixou claro que ele vai aderir ao PROPAG caso ele consiga abater 20% da dívida, que é o cenário que o governo entende que é o que ele consegue cumprir aderindo ao PROPAG. Por exemplo, esse raciocínio de só aderir abatendo 20% da dívida, ele, de certa forma, é uma tensão política, o governo está tensionando a discussão política até para fazer essa oposição, esse contraponto? Entendi, que não tem nada a ver com os vetos, que é um outro problema. Porque acho que misturou aí, é importante quem está nos assistindo entender que uma coisa são os vetos, outra coisa é a discussão que já está posta dentro da Assembleia, que a gente já considera o PROPAG como ele é hoje, com os vetos feitos pelo presidente Lula. Gabriel, não tem aqui uma discussão política, não tem antagonismo político. Aqui a discussão é técnica. Quando a gente fala que só vale a pena aderir ao PROPAG com 20%, eu vou te explicar em números absolutos, Gabriel. A diferença entre aderir ao PROPAG com 0% de abatimento e 20% de abatimento, ele acarreta uma economia para o estado de Minas Gerais ao longo dos 30 anos de 200 bilhões de reais. Isso é discussão política? 200 bilhões a menos que o mineiro vai ter a menos. Menos infraestrutura em Minas Gerais, 200 bilhões. Menos saúde, menos segurança, menos educação, e a gente vai dar esse dinheiro para a União? Então, não é uma discussão política, é uma discussão técnica. Não tem como alguém em sã consciência defender que nós devemos fazer adesão do PROPAG com 0% ou com 10%. A adesão ela tem que ser com 20%. Ela vai gerar uma economia, um investimento a mais em Minas Gerais ao longo de 30 anos de 200 bilhões de reais, gente. Isso muda a vida de todos os mineiros. Isso vai fazer com que Minas Gerais, sem sombra de dúvidas, seja um dos melhores estados do Brasil. Então, assim, nós não podemos admitir a possibilidade de não aderir ao PROPAG com os 20%. Secretário, a oposição defende muito que só com o valor da Codemig já seria possível ali abater a dívida do Estado com a União. Como que tem sido a conversa com o governo federal em relação aos ativos que o Estado ofereceu? Como que tem sido essa conversa? O secretário de Estado de Fazenda até falou com a gente no Café com Política que ele mostrou ali uma certa preocupação com os prazos do BNDES, que demoraria ali 11 meses para poder concluir essa avaliação dos ativos. Como que o governo do Estado tem feito essa avaliação e como que tem lidado com esses prazos? Letícia, enquanto você perguntava, eu fiquei lembrando de uma frase que minha mãe sempre me falou, desde pequeno. Ela falava assim: meu filho, falar é fácil, fazer que é difícil. Quando vem algum membro da oposição e fala que a Codemig já é suficiente para bater os 20%, né? Ou seja, ele está precificando a Codemig em 36 bilhões de reais. Para mim, maravilhoso. Eu só quero, então, que ele nos garanta isso. Eu quero uma declaração pública do governo federal
ou do BNDES, falando que a Codemig vale 36 bilhões de reais. Se eles fizerem isso, Letícia, a gente retira outros projetos do pacote Propag. Nós estamos prontos. O governo de Minas Gerais, nós não queremos entregar nenhum centavo a mais do que os 20% que a gente precisa entregar para amortizar a dívida de Minas. Ou seja, o número mágico são os 36 bilhões. A grande questão é, quanto vale a Codemig? Eu não sei, você não sabe, ninguém sabe. Depende do governo federal, do BNDES. Eles vão avaliar a Codemig e vão nos falar quanto ela vale. Quanto antes eles nos falarem, melhor é, porque economiza todo esse trabalho e essa discussão que nós estamos tendo. Se eles conseguirem precificar a Codemig naquilo que a gente entende que seria o justo, excelente. Mas qual que é o nosso receio? O nosso receio é eles chegarem amanhã e falarem que a Codemig vale 22 bilhões de reais. E aí? Aí vai nos faltar 14 bilhões de reais para a gente chegar no número mágico dos 36 bilhões. Então, nós estamos colocando todos os esforços para oferecer o maior número de ativos que nós temos para alcançar os 20% de amortização. Porque a gente quer entregar 20% de ativos? Não, porque nós queremos salvar 200 bilhões de reais ao longo de 30 anos para o povo mineiro. Letícia, eu acho essa discussão, assim, eu tenho até a dificuldade, sabe, de explicar isso, mas eu acho tão óbvio, tão claro. Você é mineira, Letícia, você é mineiro, Gabriel. Vocês pensam na possibilidade de vocês terem 200 bilhões de reais a menos no estado que vocês moram, porque a gente não aderiu com 20%? Não faz sentido nenhum, gente. Assim, eu acho que é algo que é tão simples e tão lógico. Nenhum mineiro deveria querer aderir com menos de 20%, porque nós seremos os prejudicados. São as nossas estradas que serão prejudicados, são os nossos hospitais, são os nossos pronto atendimentos, são as escolas que os nossos filhos andam, são os nossos servidores públicos, são os nossos policiais militares, ou seja, nós vamos tirar 200 bilhões de reais de Minas Gerais e vamos dar para a União porque a gente não conseguiu amortizar a dívida em 20%, não faz sentido. Nós temos que colocar todos os esforços que nós pudermos colocar para abater essa dívida. Secretário, além da Codemig, o governo federal ele manifestou de alguma forma algum interesse formalmente em alguns dos outros ativos, principalmente as estatais, CEMIG e Copasa? Não, ainda não manifestou interesse, mas nós temos que oferecer. E eles vão fazer a avaliação se eles querem ou não. Nós sabemos que alguns dos imóveis que a gente ofereceu, que a gente enviou, né, na verdade, para a Assembleia nos autorizar, existe vontade já do governo federal de incluí-los na lista, como, por exemplo, alguns imóveis que seriam importantes para instituições de ensino. Então, enfim, mas são conversas informais, Gabriel, e até agora nós não temos manifestação pública do governo federal em relação a isso. Secretário, o governador Romeu Zema tem feito ali algumas críticas ao governo federal, ao governo Lula, ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Em relação à gestão ali do governo federal, o senhor acredita que essas críticas podem atrapalhar ali de alguma forma a negociação do Estado com a União? Letícia, se eu responder que sim, eu estou falando que nós, enquanto país, fracassamos com a democracia. Porque se o governador Romeu Zema tiver que evitar, não falar, não criticar aquilo que ele entende que o governo federal está fazendo de errado para não prejudicar a negociação, é porque nós perdemos a noção dos princípios e dos valores. Quem defende isso está defendendo a gente calar o governador para não prejudicar na negociação. Isso é a coisa mais... isso é ditadura. O governador ele tem total liberdade para manifestar como cidadão brasileiro em relação às ações erradas do governo federal, né? E os fatos acontecem. O governador Romeu Zema não quis o escândalo do INSS, mas o fato é que as pessoas idosas do nosso país foram lesadas por uma quadrilha de bandidos. Como que o governador Romeu Zema vai ficar calado? Aí vai ficar calado para não prejudicar na negociação do Propag? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E espero eu que o governo federal tenha sensibilidade para separar essas coisas. Se nós entendermos que eles não estão separando essas coisas, é mais um motivo para a gente então criticá-los, porque aí realmente, além de todos os defeitos e todos os erros do governo federal, eles ainda querem impor uma ditadura do silêncio em relação a quem discorda deles. Secretário, falando nesse contexto político eleitoral, o seu partido, o PP,
ele anunciou recentemente uma federação com o União Brasil, né? Essa federação já vai valer nas eleições de 2026. E fala-se também que o presidente nacional do PP, o senador Ciro Nogueira, ele teria feito um convite ao senador Rodrigo Pacheco para ir para a federação partidária, né? Para compor a federação partidária. Caso o Pacheco aceite esse convite e consiga viabilizar uma candidatura ao governo de Minas Gerais, isso faria com que o senhor fosse para um outro partido, para que se candidatasse na chapa do vice-governador Matheus Simões, por exemplo? Gabriel, isso é fake news. Qual a fonte disso? Sabe, assim, eu evito falar de possibilidades sem uma fonte, sem algo claro, porque senão vira uma discussão infinita. Tem tantas possibilidades, a gente poderia falar de tantas filiações possíveis que poderiam acontecer em qualquer partido de Minas ou no Brasil. Isso não é uma verdade. O presidente Ciro não convidou o senador Rodrigo Pacheco para ser candidato. Pelo contrário, eu tenho conversado com o senador Ciro Nogueira semanalmente. Como sempre foi, eu sou vice-presidente nacional do partido. Sou vice-presidente nacional do PP. Então eu tenho uma relação muito próxima com o Ciro Nogueira e muito próxima com o Rueda, que é o presidente nacional do União Brasil, assim como tenho uma excelente relação com os dois presidentes estaduais, que é o deputado Pinheirinho e o deputado Marcelo Freitas. E tudo tem sido conversado com todos eles e todos já referendaram a minha candidatura, a minha pré-candidatura, obviamente lá na frente uma candidatura ao Senado Federal. Então isso não faz sentido, por isso eu evito de ficar falando de situações vãs que não vão se concretizar. Um dos desafios ali, falando ainda de 2026, do vice-governador Matheus Simões, é o tempo de TV. Quais partidos que o senhor acredita que pode ajudar ali nessa articulação para conseguir mais tempo de TV? E se o PSD pode ser um desses partidos? Letícia, eu não vejo o tempo de televisão como o maior problema do Matheus Simões, né, o tempo de televisão. Até porque, entre os pré-candidatos ao governo de Minas, quem mais tem tempo de televisão hoje é o professor Matheus Simões. Ninguém tem mais. Então, assim, se tá ruim para o Matheus, pior é ainda para os outros. Qual o tempo de televisão do Rodrigo Pacheco hoje? Qual o tempo de televisão do Cleitinho, se for candidato? Qual o tempo de televisão do Nicolas? O maior tempo de televisão hoje em Minas Gerais é o tempo de televisão do Matheus Simões, porque ele já tem o Novo, ele já tem a Federação União PP e ele tem o Podemos. Então, o maior tempo hoje de televisão, se fosse agora, né, que fosse definir o tempo de televisão, quem teria o maior tempo de televisão seria o Matheus Simões. Mas já tem alguns partidos que têm conversado ali? Oi? Alguns partidos, como estão essas conversas ali de partidos para poder se juntar à candidatura do Matheus Simões? São muito embrionárias, né? Ainda faltam 16 meses para a eleição, falta muito tempo para a eleição, mas é o que eu estou dizendo, a base do Matheus já está formada. O Matheus já tem o maior tempo de televisão, ele tem o Podemos, ele tem a União e PP, né? Federação União e PP, ele tem o Novo. Então, enfim, eu acho que hoje a maior parte dos partidos com tempo de televisão considerável já dão essa base para o professor Matheus. Agora, claro, nós temos que avançar na conversa com outros partidos, mas isso vai ocorrer ao longo desse ano e do ano que vem. Nenhuma conversa vai ser terminativa agora. Eu nunca vi uma eleição definindo com 16 meses de antecedência. As conversas estão se iniciando e vão durar ainda muitos meses. Secretário, então uma coisa já é certa, o União e o PP, a federação, estará com o vice-governador Matheus Simões em 2026? Estará com o governador Matheus Simões em 2026. Eu faço parte da União, né, da Federação União e PP, e eu estarei na chapa com o Matheus Simões. Então é impossível eu não estar na chapa com o Matheus, meu partido não está e eu estar, né? Então a única hipótese disso não acontecer é se eu sair da federação, que não é uma realidade hoje. Então, obviamente, nós estamos falando aqui do cenário atual. Eu estou na Federação União PP. Não tem como eu não estar na mesma chapa com o Matheus. Então, hoje, a federação está com o Matheus Simões. Se amanhã eu não estiver no partido, aí abre-se uma nova discussão, mas não é a realidade hoje. O senhor falou que ainda está conversando, essas conversas ainda são iniciais, mas é inevitável perguntar, conversas com o Cleitinho e com o Nicolas, como que estão essas conversas ali para um eventual apoio à candidatura do Matheus Simões?
Letícia, eu defendo com unhas e dentes que seja feita uma composição entre o Matheus Simões, o Cleitinho e o Nicolas. Sem sombra de dúvida, são os três grandes potenciais eleitorais em 2026. Se eles conseguirem chegar a uma conclusão e um acordo, eu tenho certeza que a vitória virá desse lado da balança no nosso estado. Eu não acredito mesmo na vitória da esquerda em 2026. Acho que a esquerda está completamente desorganizada. Não acho mais que dá tempo deles terem nomes fortes para essa disputa. Então, na minha opinião, a disputa já está no campo da direita, do centro-direita. Se os três grandes líderes desse grupo conseguirem entrar num acordo, eu acredito que a eleição estará muito próxima. O que pode ser usado como uma espécie de norte para esse acordo, secretário? Por exemplo, em várias eleições a gente vê candidatos utilizando as pesquisas de intenção de voto como uma espécie de definidor do que pode definir se uma candidatura vai sair ou vai permanecer no pleito. Nesse caso, as pesquisas de intenções de voto seriam uma opção para definir quem que seria o candidato desse grupo, por exemplo? Gabriel, eu acredito que o definidor desse acordo sejam os objetivos que cada um tem para o estado de Minas Gerais. O senador Cleitinho tem suas prioridades para Minas, o deputado federal Nicolas também tem e o Matheus também tem. Se eles conseguirem assentar numa mesa, colocarem quais são os seus objetivos e esses objetivos se juntarem, né, se eles se somarem, o acordo sairá. Se eles não se somarem e eles baterem de frente, não terá acordo. Mas hoje eu vejo que diante daquilo que o senador Cleitinho tem colocado como suas prioridades, que o Nicolas tem colocado, que o Matheus tem colocado, eu vejo com muito bons olhos esse acordo mais para frente. Também não acho que é coisa para hoje, isso ainda vai durar um tempo, essa discussão, mas vejo por parte dos três essa boa vontade de terem uma candidatura única do centro-direita em Minas Gerais, do centro e da direita. Então, eu estou muito otimista com a possibilidade dessa junção de forças. E como que o senhor avalia essa postura do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, se colocar ali como um possível candidato ao governo de Minas? Acho que é o que resta para ele, né? Ele tem que, de alguma maneira, ele tem que sair na mídia, ele tem que estar nos jornais. Se ele não falar que ele é candidato, ninguém nem vai falar absolutamente nada, né? Então, é o que resta para ele. O senhor vê espaço nessa eleição de 2026 para ele, em algum desses campos? Primeiro, ele tem que definir o partido, né? Qual que é o partido que vai aceitar o Calil? Porque ele conseguiu brigar por todos os partidos que ele passou, né? Desde o primeiro, que foi o PHS, ele saiu de lá implodindo o partido. Depois no PSD... O senhor era do partido? Eu era do partido dele em 2016. Depois no PSD o mesmo problema. No Republicano ele mal chegou e já conseguiu brigar. Então assim, o Calil, a gente sabe, ele tem um problema de relação pessoal. Ele é uma pessoa difícil de convivência. Não estou entrando aqui no mérito, não estou falando que ele é um cara bom, um cara ruim, não é isso. Estou falando um fato. O presidente Alexandre Calil, chamo ele de presidente porque foi presidente da Atlético, ele é uma pessoa muito difícil de lidar no dia a dia. Então, primeiro ele vai ter que escolher a casa, né? Ele vai ter que ver qual casa que vai aceitar ele como morador. Hoje, quando eu olho para o cenário político de Minas partidário, eu vejo uma dificuldade do Alexandre Calil de começando por ele achar um partido, né? Ou seja, vou repetir a frase aqui porque eu embolei o final. A primeira grande dificuldade do Alexandre Calil vai ser achar uma casa para ele filiar. E depois ele vai ter tantas outras dificuldades, na minha opinião. Mas a primeira dificuldade dele é achar um partido. Secretário, passado o Propag agora, quais que vão ser as prioridades do governo na Assembleia? A reestruturação ali do Instituto da Previdência dos Militares era uma prioridade ali junto com o IPSENG passou e essa questão dos militares ali do Instituto ficou deixada de lado. Isso vai voltar para a pauta? Olha, Letícia, hoje todo o nosso foco está em Propag. Eu não acho mesmo que a gente vai conseguir definir o Propag em semanas, né? Eu acho que isso também vai alongar aí nos próximos meses. Então, o governador Romeu Zema pediu para eu colocar todo o meu foco, todo o meu trabalho na aprovação do Propag. Eu poderei te responder quais as outras prioridades assim que a gente terminar esse processo. Enquanto tiver discussão do Propag, nós não temos outro tema para discutir na Assembleia. O senhor
O senhor avalia que essas discussões do Propag elas podem se arrastar até o mês de dezembro, por exemplo, secretário, que é as vésperas do prazo final para pedir adesão? Gabriel, nós temos a data do 30 de outubro para a gente oferecer os ativos para a União. Então, na minha cabeça, eu coloco como 30 de outubro o prazo final dessa discussão na Assembleia. Porque se a Assembleia autorizar um ativo pós 30 de outubro, uma empresa, uma estatal, a gente já perde o prazo que a lei nos exige de 30 de outubro. Então, acredito que a discussão na Assembleia ela vai até 30 de outubro e depois você tem ali mais 2 meses de negociação com a União para então termos adesão final ao Propag em 31 de dezembro. Secretário, já caminhando para o final, o governo anunciou recentemente um contingenciamento ali de alguns recursos do Estado. Até quando que vai esse contingenciamento e como que fica ali a questão ali da recomposição dos servidores? Olha, a recomposição dos servidores, ela está atrelada à adesão ou não do Propag, para a gente saber se nós vamos ter fluxo de caixa para conseguir dar o reajuste. Não adianta, Letícia, a gente querer ser mais realista do que o rei. É o nosso desejo valorizar as carreiras, é o nosso desejo fazer o reajuste inflacionário para as carreiras do nosso estado, até porque sabemos que os nossos servidores públicos em Minas Gerais são muito competentes, são trabalhadores, são pessoas dedicadas e são merecedoras deste reajuste inflacionário. Mas nós precisamos ter condição, fluxo de caixa para a gente fazer o reajuste. Então está atrelado à nossa condição de aderir ou não ao Propag e o formato que nós vamos aderir. Também a questão do reajuste está também condicionada à questão do veto do presidente Lula, que limitou ainda mais o reajuste das carreiras do Estado. O veto que ele fez, um dos vetos que ele fez, atinge de maneira vital essa demanda do funcionalismo público de reajuste. Secretário, só uma última pergunta. Uma das últimas polêmicas do governo Zema foi a questão ali do vetor norte, do pedágio. O governo do Estado estuda ali mais concessões? Olha, hoje, Letícia, o que eu posso dizer para você é que o formato da gente apostar em concessões não é uma aposta do governador Romeu Zema. É uma aposta de todos os gestores públicos do país. O Lula tem privatizado muito as estradas, ele tem feito muitas concessões. O Renan Calheiros, o Renanzinho, ele que é o ministro, o Renanzinho ele viaja o Brasil inteiro falando que a solução para a infraestrutura no país são as concessões. Nós temos vídeos dele falando da importância das concessões. O Tarcísio, que é uma grande liderança no campo da direita, ele ficou conhecido no Brasil pelas suas concessões. Então, o governador Romeu Zema está replicando o que o Tarcísio tanto defende, o que o presidente Lula com o Renanzinho tanto defende, e é o caminho. As concessões é o caminho para a gente melhorar a questão da infraestrutura no nosso estado. Nós temos que lembrar que hoje Minas Gerais tem a maior malha viária do país. Se nós tivéssemos, Letícia, só para quem está nos assistindo, ter uma noção, se nós hoje quiséssemos colocar em dia as estradas de Minas Gerais, ou seja, eu só estou falando de recuperação, tá? Eu não estou falando de novas estradas. Eu estou falando o seguinte, pega a malha viária aí que já tem e vamos fazer um recapeamento nela, vamos deixar ela em dia, né, no popular, vamos deixar ela em dia. Sabe quanto se gastaria? 10 bilhões de reais. 10 bilhões. Ano passado, nós fizemos o maior investimento em malha viária da história de Minas Gerais, nós investimos 2 bilhões. 2 bilhões, ou seja, muito aquém daquilo que era necessário para colocar em dia as estradas. Ou seja, é um gargalo, é um problema que na última década não foi enfrentado em Minas Gerais, antes do governador Romeu Zema. As estradas foram deteriorando ao longo dos últimos anos porque não se investia nas estradas de Minas Gerais. Nós pegamos, Letícia, um estado completamente quebrado e falido. É importante, gente, lembrar com quem que a gente está travando as discussões de Propag, com quem que a gente está travando essas discussões que vocês estão me fazendo aqui. Quem que está do outro lado da discussão? Está do outro lado da discussão quem entregou esse estado abandonado e falido. Está do outro lado da discussão quem entregou o nosso estado devendo funcionalismo público 4 meses de salário. Quem é policial militar, quem é professor e está aqui me assistindo, lembra, quando o governador Romeu Zema virou governador, tinha o seu salário atrasado em 3, 4 meses. Nós temos que lembrar que o governador Romeu Zema pegou esse estado devendo todos os municípios, todos,
O último governador, que é do time de quem está lá do outro lado nos criticando, foi quem entregou o Estado devendo às prefeituras, que ele tirou o repasse obrigatório constitucional, gente. Aquilo que é repasse obrigatório que está na Constituição Federal, ele reteve para o Estado e deu cano nas prefeituras, e o governador Romeu Zema colocou em dia. Então nós ajeitamos esse Estado, nós conseguimos nos últimos anos ser superávit primário, coisa que não acontecia também há muito tempo em Minas Gerais. Essa dívida que nós estamos falando do Propag, o governador Romeu Zema não fez um centavo dessa dívida, não. Ele não utilizou dinheiro, não pegou dinheiro emprestado da União ou de qualquer lugar para fazer absolutamente nada. Então, nós colocamos a casa em ordem, nós ajeitamos a casa. E eu tenho certeza que se o povo mineiro tiver sabedoria e conseguir eleger em 2026 um governador que, assim como o governador Romeu Zema, tenha compromisso com as pessoas, tenha consciência financeira, que não faça loucuras e que continue fazendo o trabalho que o governador Romeu Zema fez até aqui, nós teremos no futuro breve, nós vamos começar as grandes obras do nosso estado, nós vamos conseguir entregar para a população grandes benfeitorias que ela tanto merece, mas primeiro tinha que ajeitar a casa, que foi exatamente o que nós fizemos. Secretário, queria agradecer a sua presença e sempre também muito bem-vinda a voltar mais vezes. Letícia, eu que agradeço. Mais uma vez, esse espaço para a gente é fundamental, para mim é fundamental poder prestar contas do meu trabalho enquanto secretário de governo. Quem paga o meu salário são as pessoas, são os cidadãos mineiros, então eu preciso prestar contas. Mas além de trabalhar, e eu tenho trabalhado muito, tenho acordado todos os dias 4h50 da manhã, vou dormir 10h30, 11 horas da noite e me dedico exclusivamente ao meu ofício, a ser secretário de governo. Tenho trabalhado muito, mas não adianta só trabalhar. Eu tenho que comunicar aquilo que eu tenho feito aqui enquanto secretário de governo. Então, toda vez que eu tenho esse espaço, Letícia, eu fico muito feliz. Eu quero agradecê-la, você, ao Gabriel, e também quero agradecer ao jornal O Tempo, na pessoa da nossa diretora lá, da Cíntia, e de todos os profissionais do jornal O Tempo, que sempre nos dão esse espaço e nos tratam com tanto carinho, tanta gentileza. Obrigado. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo, no YouTube e também no portal otempo.com.br. Até mais!